É frustrante começar alguma coisa e não ir até o fim. Colocar um objetivo, uma meta, quero emagrecer, quero ganhar mais dinheiro, quero fazer conteúdo na internet, quero instalar novos hábitos na minha vida, mas eu sempre acabo aqui, ó, entrando num progresso, um determinado progresso por alguns meses, e no fim eu entro com os hábitos antigos, aqueles comportamentos que a gente não quer mais, entram de forma inconsciente na nossa vida e sem se dar por conta, você volta a estaca zero. Hoje eu vou falar sobre dinheiro, os relacionamentos tóxicos que a gente entra e sobre o corpo que a gente deseja e por fim a gente acaba se sabotando e sempre se frustrando. Fica no vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como eu venho solucionando esses problemas. São comportamentos que nós mesmos já temos programados, não é nada de radical, é algo que vem lá da pré-história. O nosso cérebro ele não evoluiu conforme a tecnologia. Então a gente reage à realidade como se fosse no passado. Então eu vou explicar o passo a passo aqui e espero que você consiga entender a raiz real do seu problema. Então, pessoal, como a nossa ancestralidade vai refletir aos nossos trabalhos, aos nossos negócios. Vamos parar para pensar. Antigamente, sei lá, 10 mil anos atrás, a gente vivia em tribos, né? Então, o nosso prazer era colocar uma fogueira e ter aquele contato humano ali, conversar, trocar ideia. Era assim que funcionava o nosso prazer antigamente, dar risada e contar histórias. Por isso que a gente gosta muito de storytelling. Mas enfim, qual era o maior medo do ser humano naquela época? Trazendo para os dias de hoje. O nosso cérebro, ele não mudou totalmente. Ele mudou algumas coisinhas, eu acho, mas ele é o mesmo cérebro de 30 mil anos atrás. E o nosso maior medo naquela época era o medo de sair daquele grupo, ser rejeitado por aquele grupo. O que acontecia? Caso a gente fosse rejeitado daquele grupo, a gente ia viver sozinho. E sozinho a gente não iria sobreviver. Então, são essas duas funções que já vem instaladas em nós, no nosso instinto, que é a reprodução e a sobrevivência. A mais importante é a sobrevivência, óbvio. Sem a sobrevivência não consegue reproduzir. E quando a gente era rejeitado em algum grupo, a gente teria que viver sozinho. Vivendo sozinho, a gente não ia conseguir caçar, a gente não ia conseguir enfrentar os animais, os bichos perigosos, e era muito mais difícil. E hoje em dia, nosso cérebro, como não mudou, a gente quer estar fazendo parte de algum grupo, um grupo de pertencimento. E o trabalho que a gente está hoje é basicamente assim, ó. A gente está trabalhando naquele emprego que a gente não gosta, a gente sente um desconforto, que é normal, porque é um trabalho que a gente geralmente não existe criação naquele trabalho. Eu acredito que todo ser humano ele deveria criar algo, e quando a gente não está conectado com a criação, a gente está desconectado. Então a gente se torna pessoas chatas, né? Sem criatividade nenhuma. E quando tu tá nesse trabalho chato, o que acontece para a gente não sair desse emprego? O que a gente pensa? Bom, se eu sair desse emprego, eu não vou saber o que fazer da minha vida. E se eu sair desse emprego, eu vou ter que abrir meu negócio, vou ter que criar alguma coisa do zero, eu vou ter que enfrentar o desconhecido. Essa dor do desconhecido, da rejeição, criar um canal, por exemplo, que é o que eu estou fazendo, ela reflete dos nossos antepassados, das tribos, como eu falei. Então faz todo sentido quando você pensa dessa forma. Tipo, pô, eu não vou começar a postar vídeos porque eu tenho medo que as pessoas me criticam. E desde a nossa infância a gente absorve muita coisa. Por exemplo, a gente vê muitos youtubers sendo cancelados, a gente vê influencers sendo cancelados, sendo criticados, e a gente pensa, bom, eu não quero enfrentar isso, eu não quero passar por isso. Então é muito mais fácil a gente ficar ali com aquela dor que não é tanta dor, que é a dor da comoção, né, da comodidade. Então é muito mais fácil a gente manter esses empregos e não sair da nossa zona de conforto, que é o que a gente chama. E nos relacionamentos, na dieta, quando a gente quer melhorar o nosso corpo, tudo vem do nosso subconsciente, de uma dor que a gente não consegue compreender. Vou dar exemplos aqui para ficar claro para vocês. Eu sempre passei por processos dolorosos de relacionamento. O que era natural para mim? Eu cresci no meio de brigas, pessoas, pai e mãe brigando, e para mim aquilo era natural. E quando eu entrava num relacionamento que era saudável, eu entendia aquilo como entediante, como aquilo não fizesse sentido para mim. Então eu acabava não gostando da pessoa e eu saía. E entrava em um relacionamento tóxico. E aquele relacionamento tóxico, todas as brigas aconteciam
de você se reconciliar com a pessoa. Então aquilo para mim era o êxtase da relação. Porque toda vez que eu tinha aquela briga, aquele ciclo de brigas, eu entendi que aquilo era amor de verdade. E na verdade era o que o meu cérebro, o meu instinto, o meu subconsciente falava para mim. Porque eu já sentia que aquilo era natural para mim. Desde a infância eu absorvia isso. E agora na dieta, o que acontece na dieta? Eu tenho uma prima minha que ela tem problema de autoimagem. E ela não consegue emagrecer de jeito nenhum. Ela sobe, tem um progresso, quando ela vê que ela está tendo resultados, ela decai. E assim ela fica nesse ciclo, como eu mostrei aqui no exemplo. Por que acontece isso na vida dela? E eu acredito que acontece de muitas pessoas que querem ganhar massa muscular, ou pessoas que entram na academia e saem da academia, desistem da academia, ou qualquer outro processo. No caso dela, que cada caso é um caso, no caso dela tem um problema de autoimagem, desde a infância. E isso é só ela que vai conseguir resolver. Mas eu vejo de fora, eu entendo como. Ela sempre acha que as pessoas estão observando ela, então ela tenta passar, ela tenta entrar em algum local sempre despercebida. Eu acredito muito que esse problema de ela se auto-sabotar, né, de não seguir a risca a dieta, é porque quando ela tá tendo aquele resultado, ela vai chamar mais atenção. Então, de alguma forma, ela começa a se auto-sabotar, é algo muito enraizado nela, ela não consegue perceber isso. Ela só vai conseguir isso, ela só vai conseguir com uma terapia muito intensa, talvez, e tentando recordar qual é o problema da infância que ela teve. Isso é um meio de proteção dela. O meio que ela consegue aliviar a dor dela através da comida, através dos maus hábitos que ela tem. Então não adianta nada a gente começar algo, mas mesmo assim, continuar com aqueles hábitos e comportamentos do passado. A gente vai ter um progresso e depois ter aquela decaída naturalmente. Então não é totalmente culpa nossa, não é porque a gente faz, nossa, eu sou uma aberração. Não, isso é um processo natural de todo ser humano passa por isso. E como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai solucionar isso? Eu acredito muito que não é de forma isso, primeiramente a gente tem que olhar para dentro e entender que é natural isso. Esse conhecimento que eu estou passando aqui, por exemplo, já é uma forma de tu se desenvolver. E quando a gente quer colocar um hábito novo para mudar esse ciclo, a gente não pode fazer de algo muito radical. A gente tem que fazer algo gradual, fazer um mínimo comportamento necessário. Por exemplo, eu já dei o exemplo do inglês. Cara, se eu quero aprender inglês, eu não posso entrar num curso e começar a estudar absurdamente. Eu tenho que começar ao pouco, colocar pouco a pouco na minha vida. E só assim eu vou conseguir aumentar a frequência e instalar esse hábito de estudar inglês na minha vida. E para tudo, cara, para tudo, exatamente assim. Se eu quero começar na academia, eu tenho que ir na academia. Eu não posso começar a criar um fluxo de, bom, eu tenho que comprar suplemento, eu tenho que maratonar os vídeos para aprender. Cara, só vai lá, faz o básico. Depois tu vai implementando. E é um processo muito lento, eu sempre falo isso. Todo hábito que a gente for implementar é um processo lento. E esse ciclo de autossabotagem que todo mundo fala, nada mais é do que comportamentos que a gente tem do nosso passado, dos nossos ancestrais, que vem à tona no mundo real. A própria internet, se tu olhar o que é aqueles likes que a gente recebe, são aprovações sociais, que a gente está fazendo parte de um grupo, como se fosse aquela conversa lá do início que eu falei, quando a gente estava numa roda de amigos, a gente estava tendo prazer, e o prazer de hoje em dia, a dopamina que a gente recebe, é através dos likes. E falando em like, deixa aquele like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Esse é um vídeo que eu acredito que agregue muito na vida das pessoas, que vai fazer com que elas evoluam, que vai fazer com que elas se tornem alguém melhor. E não se esquece de se inscrever no canal. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você reflita sobre isso e até um próximo vídeo.